Não será do meu jeito, não será do seu jeito. Quem controla é Ele. Ah, mas eu determino, ah, mas eu declaro. Pode colocar teu copo com água em cima da TV, pode colocar teu forró e dançar pra lá e pra cá, pode chamar profeta do Pix, profeta do manto, profeta do monte. Quem controla as portas na igreja é Deus. Não adianta campanha, não adianta decreto. Quem controla é Ele, irmão. Os que encontraram Apocalipse 3, digam amém. Agora pode sentar. A gente vai ler enquanto prega. Nós precisamos entender que a pregação bíblica é aquela onde você escuta acompanhando o texto ou entendendo o texto. Esse texto do tema já foi lido aqui várias e várias vezes. Eu tenho certeza disso. E há algumas verdades aqui para o coração da igreja de Jesus. E estas verdades eu quero transmiti-las agora. Missionária Rosilene, meu agradecimento mais uma vez pela sua vida, pela sua família, pela sua história. A todo o corpo de obreiros que desta convenção cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor Jesus, a estes eu também expresso a minha gratidão. O livro do Apocalipse é gerado na dor. Por isso que no capítulo 1, João diz que ele é companheiro da igreja no sofrimento, no reino, na perseverança. Versículo 9. Ele se diz companheiro dos irmãos no reino, no sofrimento e na perseverança. Companheiro de reino porque só se submetiam ao reino de Jesus. Companheiro de aflição porque do mesmo modo que João sofria, a igreja também sofria. Companheiros na perseverança porque do mesmo modo que a igreja não desistia, João também não desistia. O diabo é teimoso, mas a igreja é perseverante. Naquela ilha, separado de tudo e todos, após o imperador Domiciano isolá-lo, porque João ensinava na igreja que o único Senhor é Cristo, ele foi perseguido. O estabeleceram numa ilha, isolado de tudo e todos, dizendo que agora sua voz seria silenciada. Mas quando silenciaram a voz do pregador, Jesus veio em visão na prisão do pregador e disse: o que vês, escreve. Calaram a sua voz, mas seus olhos e suas mãos ainda serão usadas no meu reino. E na ausência do pastor João, foi feito o que vocês viram nessa convenção. O presbitério começou a funcionar com cada pastor em sua igreja local. Mas nesse tempo não se tinham, ao técnico de som, obrigado, o som tá top. Nesse tempo não se tinha essa quantidade de bíblias como nós temos hoje. Bíblia da vovó, do vovô, do pastor, do aluno, já fizeram até a Bíblia gay. Se precisava trazer um conteúdo para que o pastor da igreja lesse o conteúdo. Então Jesus diz a João: o que vês, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia, que é a atual Turquia. Então cada igreja local recebeu uma palavra de Jesus, e João escrevendo. E no capítulo 3, a partir do versículo 7, é a mensagem de Jesus para a penúltima igreja. E essa penúltima igreja é a igreja de Filadélfia.
A única que não é exortada, confrontada por Jesus. Esta é a igreja ideal. É difícil ver uma congregação como ela. E se você descobrir, não vai congregar lá, senão ela vai deixar de ser. Mas ela tem as características da igreja ideal. Vamos afirmar também que ela tem as características da igreja invisível. Sabe, Jesus pega 3 crentes da minha igreja, tomara que um seja eu, pelo que eu me conheço difícil. Aí Jesus pega 3 crentes da sua igreja, 3 crentes de outra igreja, 3 crentes de outra igreja, e monta uma só igreja. E ele diz: essa é a minha igreja que ninguém conhece. Então vamos supor que Filadélfia tem as características da igreja que Jesus conhece, porque ela existe. Ela existe, mas só ele a vê. Mas se ela existe e só ele a vê, por que está aqui o texto? Porque ela é a igreja modelo. Eu preciso me esforçar na minha congregação, a minha congregação precisa se esforçar, a sua congregação, e o senhor pastor, a senhora missionária precisa se esforçar para que a sua congregação se aproxime do ideal filadélfico. O nome Filadélfia não é o nome da igreja, é o nome da cidade. Filadélfia significa aquele que ama seu irmão. O construtor da cidade dedicou a cidade ao seu irmão. Então perceba que a cidade já fala de amor antes mesmo do evangelho ter chegado lá. Não precisou o cristianismo chegar lá para se ter amor na cidade, porque o nome da cidade já refletia uma cultura de uma afeição cristã, sem mesmo uma igreja cristã estar lá. Então é uma cidade que tem uma característica que combina com a igreja. Só que com a chegada da igreja, esse amor pelo irmão se torna santificado. Porque a minha geração prega demais o amor, e quer o amor, e o que importa é o amor. E não é. Se o que importa é o amor, Jesus não colocaria uma igreja em Filadélfia, porque a cidade já tem o nome do amor. Então para que eu vou colocar uma igreja lá, se o que importa é o amor? Mas como o que importa não é só o amor, Jesus coloca a igreja, porque ela tem amor e verdade. Então existem pessoas que estão na prática do pecado, mas têm amor. Existem pessoas que são idólatras e amam os seus ídolos. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Essa cidade já tem amor no nome. Legal. Só que a igreja chegando lá, ela traz um amor santificado. Ela vai amar aquilo que Jesus ama. E ela vai odiar o que Jesus odeia. E agora a carta começa assim: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Para cada igreja, Jesus se apresentava conforme a necessidade dela e uma das características da cidade. Agora, na carta a Filadélfia, nós temos em primeiro lugar a natureza divina do remetente. O remetente é aquele que está enviando a carta, e ele se apresenta. Sua natureza divina é santo e verdadeiro. Verdadeiro e santo. É essa a natureza divina do Senhor da igreja. E se nós somos a continuação de todas as igrejas da Escritura Sagrada, o nosso Senhor é o mesmo Senhor daquela igreja. Jesus é verdadeiro. Mateus 22:16, os discípulos dos fariseus vieram a Jesus e disseram assim: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus com verdade. 1 João capítulo 5 versículo 20, João escreveu: sabemos que o Filho de Deus é vindo, encarnou, e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e naquele que é verdadeiro nós estamos.
Se tem o verdadeiro é porque tem o... Qualquer outro Senhor e Salvador que não seja Jesus é falso. É por isso que não existe verdade relativa para a igreja. A igreja só tem uma verdade, e essa verdade é a verdade absoluta. Só que nós, influenciados por esse progressismo da nossa geração, a gente diz assim, ó, temos que respeitar todas as opiniões, não tem que respeitar coisa nenhuma. Quem respeita mentira é mentiroso. Quem aceita qualquer tipo de opinião, daqui a pouco estará aceitando qualquer tipo de comportamento. E tudo é normal para quem é normal, mas para a igreja verdadeira só tem um que é verdadeiro, só tem uma palavra que é verdadeira. Pilatos, em João 18:38, perguntou a Jesus: o que é a verdade? Se ele tivesse estado com Jesus em João 14, ele ouviria Jesus dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é uma palavra inalterável. A verdade é aquele que foi, é e sempre será. A verdade é aquilo que não se muda conforme nossos desejos. Assim é Jesus. Ele se apresenta à igreja dizendo que ele é santo. Assim diz o que é santo e verdadeiro. Os demônios chamaram Jesus de santo. Marcos 1:24. Ó santo do Altíssimo, viestes nos destruir. Os apóstolos chamaram Jesus de santo. 1 Pedro 1:15. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque quem vos chamou é... João escreveu no primeiro capítulo: ele é luz e nele não há treva alguma. Os anjos o chamam de santo. Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse 4, os serafins cantam junto com os querubins: santo é o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, que era, que é e que há de vir. Não somente os demônios, não somente os anjos, não somente os apóstolos. Ele mesmo diz, no capítulo 3, versículo 7: João, fala para a minha igreja que eu sou santo. Sendo ele verdadeiro e santo, a igreja tem o seu espírito, que é o espírito da verdade e que é santo. Logo ela é santa e verdadeira. Agora Jesus apresenta a sua natureza política. Esta é a palavra daquele que tem a chave de Davi. Os judeus que estavam se convertendo ao evangelho não reconheciam o governo romano como verdadeiro, mas eles ansiavam a chegada do Messias, que era quem herdaria o trono de Davi. Então, para os judeus que estavam agora se convertendo ao evangelho, no coração deles só havia um rei, Davi. E o que viria com o reino de Davi seria o Messias, Jesus. Agora que eles estão chegando na igreja, a visão teológica deles de que o Messias já tinha vindo, já tinha morrido, ressuscitado e voltado ao céu, está sendo ensinada agora. São judeus que fazem parte da igreja, que esperam ainda o Messias, como até hoje aguardam, para reestabelecer o governo de Davi. Para esses que estão com esse pensamento de que o Messias com o reinado de Davi ainda viria, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o que tem a chave, a autoridade de Davi. Ele está dizendo: eu sou o descendente de Davi, eu sou o Messias, eu sou o herdeiro direto do trono de Davi.
Eu detenho o governo que vocês esperam. O poder que vocês querem em Jerusalém, eu já tenho na igreja. O que é chave, senão a autoridade para determinar quem entra, quem sai, o que fica dentro e o que fica fora. Assim como tinha Davi plena autoridade em Jerusalém, eu, Jesus, tenho a autoridade, eu tenho o governo. Essa é a natureza governamentalista, política do nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo: o governo que governa a igreja não é um governo terrenal. Assim como Davi veio e passou, mas a chave do governo dele está na minha mão. Todos os governos passam, mas a chave dos governos permanece na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou dizendo a vocês o que foi cantado aqui ontem: nenhum reino, nenhum império, nenhum governo conseguiu deter a igreja. Por quê? Porque quem tem essa autoridade sobre ela é só Jesus. Primeiro temos a natureza divina, santo e verdadeiro. Agora temos a natureza política ou governamental. Ele tem a chave do reino de Davi. Terceiro, ele tem o controle do que se abre e do que se fecha na igreja. Ele diz assim: eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar. A igreja de Jesus sabe do que eu estou falando. É Ele quem abre a porta da oportunidade para a igreja. Pastores que já sofreram no campo missionário sabem de portas que só se abriram, sabem de oportunidades que só surgiram depois que a igreja orou. Mas houveram oportunidades que mesmo a igreja orando, elas não se abriram. E a igreja sabe que Ele não quis abrir, Ele não quis fazer, porque é Ele na igreja quem fecha e quem abre. É Ele que tem a autoridade de abrir a porta de entrada para o evangelho no coração do pecador. Se Ele quiser, Ele fecha o coração do homem, como Ele trancou o coração de Faraó. Se Ele quiser, Ele abre o coração, como Ele fez com Lídia. A responsabilidade humana não se sobrepõe à soberania divina. Tem gente que diz tantos nãos para Deus, brinca tanto com a graça, que chega um tempo em que o próprio Deus o endurece. Para quê? Para o juízo de Deus sobre ele ser maior. Sou eu quem tenho a chave, sou eu quem abro e fecho. É Ele quem abre na igreja a porta da admissão. E é Ele quem também fecha na igreja a porta para que certas pessoas não façam parte dela. Você já leu Mateus 18? Jesus diz assim: se teu irmão pecava entre você e ele o repreende. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se ele desprezar as 2 ou 3 testemunhas, fala para a igreja. Se ele desprezar a igreja, exclui. Fechou a porta. Se esse pecador ouvisse um irmão, 2 ou 3 testemunhas, e ouvisse a igreja, a porta da igreja estava aberta para ele. Mas ele rejeita 1, 2 e 3 e rejeita a palavra da igreja, Jesus disse: exclui, a porta fecha. Aí Jesus conclui: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Em que contexto Jesus diz onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome? Ele está dizendo: onde tiver 2 ou 3 crentes, 2 ou 3 líderes, 2 ou 3 pastores, ou uma igreja pequena, desligando alguém da comunhão, ou ligando, abrindo a porta, ou fechando, eu estarei ali no meio.
E qual é a conclusão? Pois o que ligares na terra será ligado. Me ajuda, gente. Será ligado. Olha a porta fechando agora. E o que desligares na terra será desligado. Fala para alguém: se eu fosse você, eu respeitaria mais a igreja. Atos capítulo 5, a Bíblia diz que quando Deus matou Ananias e Safira, os ímpios do lado de fora temiam fazer parte dela, não queriam congregar nela. Às vezes é o próprio Deus que está afastando certas pessoas da sua comunidade santa, porque Ele tem ciúme da noiva. Mateus 10, ele disse: vão pregar, mas não entre em nenhuma aldeia samaritana. É Ele quem controla as portas da evangelização. Pode inventar o método que for, é Ele quem controla as portas. Atos 16, diz o texto sagrado: passando pela Frígia, pela província da Galácia, Paulo e quem estava com ele foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Meu Deus, Paulo só quer pregar, Paulo só quer anunciar o Evangelho, e o Espírito Santo disse: não vai. Eu controlo o pregador, eu controlo a pregação, eu controlo quem vai ouvir a pregação. Não vai. Versículo 7 de Atos 16: quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo disse: não vai. Eu só quero pregar, mas eu não quero que tu vá. Eu tenho a chave que, se eu abro, ninguém fecha. Mas quando eu fecho uma obra, quando eu fecho um coração, não há ninguém que possa abrir. E a palavra de Deus aos que me ouvem aqui é: se submetam à soberania do nosso Senhor. Não será do meu jeito, não será do seu jeito, quem controla é Ele. Ah, mas eu determino, ah, mas eu declaro. Pode colocar teu copo com água em cima da TV, pode colocar teu forró e dançar para lá e para cá, pode chamar profeta do Pix, profeta do manto, profeta do monte. Quem controla as portas na igreja é Deus. Não adianta campanha, não adianta decreto, quem controla é Ele, irmão. Entendido isso, vou tocar numa ferida, mas eu posso, porque eu faço parte. Estou igual Joel. A gente pega esse texto e diz assim: campanha da porta aberta. E qual é o texto base da campanha? É Apocalipse 3:7. Ele tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Toma posse da porta aberta, toma posse da porta aberta. Aí o crente faz campanha da vitória, campanha do milagre, campanha do namoro, campanha do carro, campanha da prosperidade. E aí vai. Por quê? Porque a gente está dizendo: a porta vai abrir, ele vai abrir a porta. Então me dá um texto, um só. Não precisa ser nenhum texto, um versículozinho só no Novo Testamento. Não quero nem segurar, tá bom, é nóis. Um versículo no Novo Testamento dizendo que porta aberta é prosperidade. Um só, Me dá um texto aqui dizendo que porta aberta é riqueza. Mas eu vou te provar o que é porta aberta a partir de Apocalipse 3. Filadélfia era construída para divulgar a cultura grega, e ela foi estabelecida na rota principal entre Roma
e Ásia. Saindo da Ásia para chegar em Roma, tem que passar em Filadélfia. Saindo de Roma para chegar na Ásia, tem que passar em Filadélfia. Ela ficava na porta de entrada. Aí Jesus diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Ele completa: eis que diante de ti. Aí eu pergunto para quem está comigo: ele está falando para a cidade ou para a igreja? Para a cidade ou para a igreja? Para a igreja. Eis que diante de, pus uma porta. Diante da igreja eu coloquei uma porta de entrada, da Ásia para Roma, de Roma para a Ásia. Olha o contexto do texto: eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Agora, você tem pouca força, mas não negou meu nome. E não abriu mão da minha palavra. Todo mundo que passava para divulgar a cultura grega, a igreja de Filadélfia: Jesus é mais sábio do que os gregos. Jesus tem a sabedoria verdadeira. Jesus é a porta da salvação. Aí Jesus está falando para a igreja: essa porta aberta, essa posição geográfica onde eu estabeleci vocês, é para pregar o evangelho. Bora para Atos, bora. Atos capítulo 5. Prenderam Pedro e João. O anjo veio, abriu a prisão e disse assim: ó, vai para o templo pregar. Porta aberta para pregar. Atos 12, só Pedrão está preso agora. A igreja ora, o anjo vem de madrugada, livra Pedro da prisão. Pedro procura a igreja, conta o testemunho e diz assim: ó, eu vou viajar, mas vocês falem para todo mundo o que Jesus fez hoje nessa madrugada. Eu sei que tem gente que está triste aí, ou aqui ou na live. Que bom. Atos 16, Paulo e Silas estão na prisão. E um olha para o outro e diz: bora orar? Bora. E depois de orar, bora cantar? Bora. Os dois cantam e oram. Perto da meia-noite houve um terremoto. Todas as portas da prisão e correntes se quebraram e as portas abriram. Ah, meu Deus do céu! O carcereiro ficou com medo e disse: vou me matar, porque se eles fugissem, Roma matava o carcereiro. O carcereiro disse: vou me matar. Paulo gritou e disse: não lhe faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro disse: senhores, eu vi vocês cantando, eu ouvi vocês orando, o que eu devo fazer para ser salvo? Agora eles entenderam para que a porta se abriu. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Ele pode te colocar num emprego top. Aí você diz assim: Jesus abriu a porta para mim. Qual porta? O emprego top. A porta não é o emprego, bestalhado. O que é a porta, pastor? Tem quantos funcionários? Você atende quantas pessoas por dia? Essa é a porta. Prega, 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 fala, prega. Essa é a porta. O que é santo e verdadeiro, revelando a sua natureza, revela a natureza da igreja. A natureza da igreja é essa: pregar. Por que a gente anda quilômetros? Sei lá quantas horas vocês andaram de barco para chegar aqui. De avião eu rodei. Eu saí 3 da manhã para chegar aqui meio-dia. Andamos quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessamos a rua para falar de Jesus para o vizinho, irmão. E aí tem uma frasezinha bem bonitinha: pregue, se necessário, use palavras. Ou seja, se comporte bem bonitinho, e aí você não vai precisar falar. Mas espera aí, irmão, isso não é bíblico. Marcos 16, Lucas 24, João 20, Mateus 28 e Atos 1 diz assim, ó: pregai, ide por todo mundo e pregai.
Salmo 105 diz que os apóstolos eram profetas. Perdão, Salmo 105 diz que os patriarcas eram profetas. Os patriarcas eram o quê? E o que é profeta? Aquele que fala a palavra. Patriarcas falavam. Atos 1, Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. O que é a testemunha? Aquela pessoa que fala do que sabe, do que viu. Segundo os Coríntios 5 diz que somos embaixadores. O que são embaixadores? Aqueles que falam em nome do seu país. Tem que falar, irmão. Abre a boca para falar, irmão. Você tem um nome sobre todo nome na sua boca. Jesus te ama. Jesus pode transformar a sua vida. Ah, pastor, eu não prego porque eu não tenho dom. Me mostra na Bíblia um versículo que pregar é dom. Onde é que a gente escuta essas bobagens, essas mentiras e ainda fica repetindo? Onde é na Bíblia que pregar é dom? Para de usar desculpa ou mentiras para disfarçar sua covardia. Mestre, dom. Evangelista, dom. Profeta, dom. Apóstolo, dom. Pastor, dom. E pregar é ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que falta em você não é dom, é obediência. Não tem como eu ficar pedindo para tu dar glória numa mensagem dessa, irmão. Porque tem uns aqui, se eu pedir para dar glória, vai ser forçado. Mas tem outros que estão aí dizendo: fala mais, Jesus, eu estou recebendo. Papai disciplina o filho que ama. Chega de covardia, chega de temor, chega de timidez. Em nome de Jesus, pegue essa palavra. Deus não te deu espírito de temor, nem espírito de medo. Abra a boca, declare que só tem um Senhor, só tem um Salvador. Ele é contigo. Quem gosta dessa parte assim, ó? Eu estarei convosco, completa. Que bonitinho. Olha. Ó, Jesus disse que vai estar com a gente todo dia até a consumação do século. Pois é, você está em Mateus 28, 20. Volta para o 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, 19. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu, diga, nunca anule o i, porque a gente só pega o eu. Eu estarei convosco todos os dias, aí coloca lá no barco ou no caminhão. Eu estarei convosco, não é o e eu, ou seja, em consequência disso, em consequência de você fazer discípulos, eu estarei com você. Minha presença é resultado para quem obedece minha ordem. Você pode começar o seu ministério da pregação de modo concêntrico, de dentro para fora. Lembra que toda vez que a Bíblia fala de um casal, não fala assim, ó, Áquila e Priscila. É Priscila e Áquila. Primeiro é a mulher, depois cita ele. Isso é assombroso para aquela cultura. Por que cita primeiro ela, depois ele? Quando você lê Atos, a Bíblia diz que Priscila convida só o pregador Apolo para conhecer as escrituras. Priscila e Áquila, meu bem, fala ela, vamos ensinar a Bíblia para esse pregador. Ele tem até uma palavra boa, mas está ruim de Bíblia. O nome dela é citado sempre primeiro, porque você, minha irmã, pode iniciar seu ministério pregando dentro de casa. Você, meu irmão, pode obedecer a ordem de Jesus pregando aos seus filhos, pregando aos seus colegas, pregando a palavra aos seus amigos. Você pode tratar de coisas triviais da vida e aproveitar e pregar o evangelho. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Lembra de João 4? Uma mulher foi à fonte com um cântaro. Se a mulher está indo no poço com um cântaro, o que ela quer? Água. Aí o texto diz assim: Jesus, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço.
cansado da viagem, sentado à beira do poço, o que ele quer? Opa, duas pessoas ao mesmo tempo querendo a mesma. Fala coisa, meu Deus. Duas pessoas ao mesmo tempo querendo a mesma. Nasce aqui uma oportunidade de pregar. Ele olha para ela e diz: me dá água. Ela, como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. Aí ele diz: se tu soubesse quem é que está te pedindo água, era tu que pediria e ele te daria água viva. Aí ela: onde tu tem água viva? Se o poço é fundo, nem corda tu tem para tirar água daí. Aí ele diz: olha, quem bebe dessa água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se faz nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí ela, me dá dessa água para que eu não volte aqui mais para pegar mais água. Aí Jesus diz: tu quer água? Quero. Chama teu marido. Ela diz: não tenho marido. Aí já estou com vergonha. Ele diz: disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Eu não te falei que quem bebe dessa água torna a ter sede? Bebeu de 1 teve sede, bebeu de 2 teve sede, bebeu de 4 teve sede, bebeu do 5º teve sede, agora está bebendo de outro. Mulher, chega, mulher, de tanta sede. Ela disse: eu vejo que tu é profeta. Onde é que se deve adorar? Estou com sede de adoração. Ele disse: nem no templo nem no monte o Pai procura verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Que coisa linda, meu Deus do céu. Imagina um músico querendo pregar para outro músico. Pega a nota aí, sua nota está errada, deixa eu afinar seu violão. Que marca essa guitarra aí? Deixa eu tocar a música aqui. Toca-me de novo. Que música legal, cara. Não, vou cantar tudo, vai escutando, rapaz. Se veste não. Enche-me. Encher de quê? Tu é vazio, só tem um que preenche a vida do homem. O nome dele é Jesus. E aí tu vai evangelizar. Foi na cruz, foi na cruz. Tu é pobre, miserável, cego e nu, rapaz. Jesus morreu na cruz para te salvar. Deixa eu tocar essa música aqui para você. Estratégia, irmão. E aí, seu time perdeu, rapaz, meu time é o Vasco. Rapaz, eu faço parte de um time que nunca perde. É a igreja de Jesus, o Coliseu não parou a igreja. As tentações não pararam a igreja. Ai, irmão! Amiga, eu não confio mais em homem. Aquele grupo FFF, feminista fedorenta. Eu não confio mais em homem. Homem não presta, homem fez isso. Ó, meu pai fez aquilo comigo. Aí você que é crente, chega e diz assim: rapaz, eu vou te apresentar um pai. Eu vou te apresentar o Pai nosso que está no céu. Eu vou te apresentar um pai. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Amiga, eu vou te apresentar um homem. Ele é Deus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, se fez servo, se fez homem. E aí você fala do homem santo, justo, perfeito, completo, divino, lindo, sem pecado, Jesus. Ah, irmão, pastor, vou me chamar de chata. Deixa eu chamar. A questão é que a boca fala do que está cheio o coração. Ame as almas. Eles têm problemas como você tem. Cada pessoa ao seu redor é um campo missionário. O coração de quem está perto de você é um campo missionário. Ele diz para aquela igreja, e eu encerro. Agora é as características do destinatário, que é a igreja. A porta está aberta, pregue. Não negue meu nome. Eu fico olhando os crentes. As meninas ficam chamando a Luana no Instagram. Aí eu mando o áudio, eu respondo mesmo. Amor, não faz isso. Faço. Olha aqui, amor, se cortando porque o namorado largou ela. O cara só tem gel e piolho na cabeça. Aí eu pego o celular da Luana, sua bestalhada. Você tem pai, você tem mãe, você tem a igreja, você tem Jesus, e está acabando com sua vida por causa de mulher. Por que eu estou dizendo isso? Ó, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Você tem pouca força financeira, mas guardou minha palavra e não negou meu nome. Você tem pouca influência, mas guardou minha palavra e não negou meu nome. Você tem poucos amigos, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Você quer largar Jesus porque não citaram o seu nome?
Você quer abrir mão do ministério porque não citar o seu nome? A cada 5 minutos morre um crente no mundo por não negar o nome de Jesus. Duvida? Dá um Google. A cada 5 minutos morre um crente perseguido em algum país por não negar Jesus. E eles morrem dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Lembra da Mara Lima cantando: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram cantando. Eu farei que aqueles da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, venham e se prostrem. O que é sinagoga de Satanás? É a igreja que pensa que é a igreja, mas não é. O que é se dizer judeu? Porque os judeus pensam que a salvação é exclusiva deles. João 4 diz que a salvação veio dos judeus, mas não diz que veio só para judeu. Essa é a batalha de Paulo em Romanos capítulo 2. Os judeus pensando que só eles têm a salvação, e Paulo diz: não, a salvação em Cristo é para todos, qualquer um que crê nele como Senhor e Salvador. Mas tem igreja que pensa que eles são detentores da salvação. Adventista, seita. Mórmon, seita. Catolicismo romano, seita. Tabernáculo de não sei o que mais lá, seita. Toda seita é exclusivista. Toda seita pensa que eles são detentores da salvação e da palavra da salvação. E o que Jesus diz? É sinagoga de Satanás. Fica triste não, irmão. Eu sei que você tem amigos lá, mas a verdade está acima das amizades. Eis que farei com que se prostrem e reconhecem que é você que eu amo. Jesus está falando para a igreja verdadeira. Essas pessoas que estão na igreja falsa, um dia vão reconhecer que a igreja que eles desprezaram é a igreja que Jesus ama, é a igreja verdadeira. Porque você guardou minha palavra, eu também vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Escatólogos pegam esse texto e afirmam para nós, pré-tribulacionistas, que quando vier a grande tribulação, a igreja vai escapar desse tempo de juízo. Jesus está dizendo para a igreja: se você se firmou num tempo de paz, num tempo de guerra, eu protejo você. Versículo 11: eis que cedo venho. Essa é a missão do Apocalipse. Ele não diz o dia que vem, mas ele só diz assim, ó: cedo venho, para manter a igreja na expectativa. Ele nunca diz quando vem, mas ele garante que vem. Qual é a nossa maior importância aqui? Não é discutir se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Tem senhora aqui que não consegue nem falar a palavra escatologia. Imagine pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Pergunta para algum crente simples aqui: tu sabe o que é pré-tribulacionismo? Não, é Jesus vindo antes da grande tribulação. Aí vem outro: tu sabe o que é pós-tribulacionismo? Alguém vai dizer: não, é Jesus vindo depois da grande tribulação. Aí vem o mais bestalhado: tu sabe o que é mid? Não, é que Jesus vem no meio da grande tribulação. Entendeu, vó? Entendeu, vô? Aí a vozinha vai dizer: meu filho, isso aí eu não sei não, mas de uma coisa eu sei: Jesus vem e a igreja vai. Jesus vem, eu vou. Eis que veio sem demora. Isso é mais importante para nós. Guarda o que tem. E o que a igreja tem? Uma porta aberta. Guarda o que tem. O que a igreja tem? Versículo 9, minha palavra. Versículo 8, minha palavra e meu nome. Você tem a porta aberta para pregar. Aproveita isso. Você tem o nome de Jesus. Valorize isso. Você tem a palavra de Jesus. Guarda isso. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que é coroa, pastor? A recompensa pelo nosso serviço na igreja de Jesus. Quando o texto acabar, eu acabo de pregar, tá? 12. Ao que vencer se tornará coluna no templo do meu Deus. Diga coluna. Está vendo essas colunas, igreja? Sim ou não? Vou perguntar, eu quero resposta. É a coluna que gera firmeza, sim ou não? Ela está sustentando o... Presta atenção no texto. Sei que você tem pouca força. Versículo 8. Antes da vinda dele,
A igreja é um povo que tem pouca força. E depois da vinda dele, o povo que tem pouca força é chamado de coluna. Quando ele vier, não terá mais fraqueza. Ele vai nos renovar e nos fortalecer para sempre. Esse corpo será transformado. Essa fraqueza que te faz pecar contra ele nunca mais estará em você. Os vitoriosos serão colunas no templo de meu Deus. Quem é o templo de Deus? A igreja. A igreja será para sempre fortalecida e nunca mais enfraquecida. 12. Escreverei o nome de meu Deus. Quando ele vier, ninguém terá dúvida se você é crente ou não. Tem coisa que eu faço, que tu faz, que tu pergunta assim: rapaz, tu é crente mesmo? Tu se olha no espelho e diz: rapaz, será que eu estou desviado? Tem coisa que tu faz que você se assusta: eu menti, eu irei, eu saí da graça, meu Deus, perdoa, será que eu sou salvo? Sangue de Jesus tem poder, lá vai eu, Jesus. Mas quando ele voltar, não vai ter mais isso. Você vai ter o nome do seu dono em você. O que ele está dizendo, você vai ter plena certeza de que você é de Deus para sempre. Nenhum duvidará do outro. Olha, eu gosto daquela irmã, mas não sei não, viu? Olha, eu gosto daquela irmã, ela até canta bonitinho, mas não sei não, viu? Não, na eternidade não teremos dúvida da integridade nem da salvação de ninguém. Nós enxergaremos uns aos outros como puros, santos e verdadeiros servos de Deus. Escreverei em vocês o nome do meu Deus. Agora que é lindo, é o penúltimo versículo. E escreverei também nele, no crente, o meu novo nome. Eu vou repetir para ouvir a segunda hora que eu gostei. Escreverei nele o meu novo nome. Eu acho que a gente já conhece um monte de nome em Jesus. Quer ver? Eu vou falando, se você conhece, tudo a glória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Porta da salvação, o bom pastor, ressurreição e vida, videira verdadeira, cabeça da igreja, noivo da igreja, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A gente já sabe um monte de nome, mas ele está dizendo: tem um que você ainda não conhece. Eu sou mistério. Ele é tão profundo, ele é tão maravilhoso, que tem coisa nele que a gente não conhece. Os discípulos andaram tanto tempo com ele, ele se levantou e acalmou a tempestade. O que é que os discípulos disseram? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, ainda tem coisa em Jesus que a gente vai aprender, ainda vai saber. Só quem pode adorá-lo. Ó, a profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Quão profundos são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem primeiro deu a ele para que dele pudesse exigir alguma coisa? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a exaltação. Você pode estudar a Bíblia como for, você pode ser o teólogo que for, mas quando a gente chegar no céu, ainda tem coisas em Jesus que a gente vai descobrir. Eu vou te revelar meu novo nome. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu não preciso mexer com você, porque eu estou pregando a palavra revelada, mas Jesus está me mandando dizer: ainda tem muito para você descobrir em Jesus. Ainda tem muita coisa para você receber de Jesus, irmão. Aí o último versículo diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às... Primeiro, todo mundo aqui tem ouvido. Segundo, o Espírito não disse, o Espírito diz. Terceiro, as igrejas. Não é o que o Espírito diz à igreja de Filadélfia, é o que o Espírito diz às igrejas. Eu encerro essa pregação lhe dizendo: tudo que eu preguei não foi só para Filadélfia, foi para você. Porque o Espírito fala na palavra.
Foi Ele que inspirou essa palavra. Se você pode, levante a sua mão. O teu Deus é verdadeiro e santo. O teu Deus vai abrir a porta da palavra para você. O teu Deus, mesmo com suas fraquezas, Ele não vai tirar a palavra dEle e o nome dEle da tua boca. O teu Deus, apesar das suas fraquezas, promete que vai te tornar uma coluna do ministério de alguém. O teu Deus é o noivo que vem nos buscar para nos arrebatar. Fica em pé, por favor.